Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando você ouve a palavra congregação, o que vem à sua mente? Biblicamente, essa palavra significa os que são chamados para os propósitos de Deus. Ou seja, eles são chamados para testemunhar a palavra de Deus não apenas ao anunciá-la, mas principalmente ao olharem para os crentes. As pessoas vejam em suas vidas a manifestação da presença de Deus, isto é, a glória de Deus. Em outras palavras, poderíamos entender a palavra congregação como o instrumento de Deus para manifestar sua presença neste mundo. O que vamos fazer hoje é dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Seguiremos para o capítulo 2, onde encontramos 7 cartas destinadas às 7 congregações que estão na Ásia Menor. E eu te pergunto, por que 7? Já comentei sobre isso. Um número aponta para o propósito pelo qual a igreja foi separada, manifestar a verdade de Deus e viver a sua palavra. Muitas pessoas, ao lerem essas mensagens, interpretam que cada congregação que será listada aqui representa um período distinto da história. Deixe-me compartilhar com vocês que, embora essa seja uma interpretação muito popular, não encontramos nenhuma evidência bíblica na história. Ou seja, ao tentar relacionar cada uma dessas igrejas a um período diferente da história, você realmente tem que distorcer, transformar e moldar tanto as escrituras quanto a própria história para que isso parecesse real. Não, o texto não está tratando de 7 períodos distintos da história da igreja. O que temos aqui é Deus entregando 7 cartas para 7 congregações. E qual é o seu propósito? Nos consagrar, exercendo essa influência santificadora em seus crentes, para que possamos testemunhar a verdade da redenção de Deus, tanto em seus meios quanto em seus frutos, antes que o reino seja estabelecido. O que ele está fazendo aqui é nos dizer em 7 mensagens diferentes aquilo que todos nós precisamos ouvir. E por que digo isso? Porque a pista hermenêutica, isto é, a metodologia que nos ajuda a entender que não estamos falando de 7 períodos distintos da história, mas simplesmente de uma revelação perfeita para o corpo de crentes, é a seguinte. Cada uma dessas cartas termina com a expressão aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E para quem ele diz isso? Para as igrejas, as congregações. Não está escrito para uma congregação, mas para todas as congregações. Quando? Essa é a verdade. Não apenas para um período específico da história, mas para toda a trajetória da igreja. Agora, abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Apocalipse 2, começando no versículo 1. Ali está escrito, Ao. Algumas Bíblias traduzem como anjo, mas o problema é que, ao ouvir a palavra anjo, geralmente pensamos em um ser celestial, sobrenatural, enviado até lá. Mas, ao olharmos para o contexto, é provavelmente melhor compreendido que se trata do líder daquela congregação. Veja, ele está escrevendo aqui, e escreve para este líder da congregação, o primeiro deles, a Éfeso. Em geral, não vamos nos deter demais no significado de cada uma dessas cidades. Acho que, enquanto me preparava para esse estudo, acho que grande parte do que é dito sobre essas cidades é muito mais moldado e influenciado pela mensagem do texto do que baseado no que realmente sabemos sobre esses lugares e sobre essas igrejas. Acho que, para este estudo, é muito melhor simplesmente permitirmos que as palavras transmitidas falem conosco, sem tentar dizer o quanto essas mensagens impactaram aqueles locais em particular. Mas deixe-me destacar apenas um ponto.
A cidade de Éfeso era conhecida como um centro educacional. Ali, em Éfeso, havia uma das maiores bibliotecas de toda a história até aquele momento. Era um lugar de grande aprendizado. E talvez isso nos ajude a entender por que o Messias disse o que disse a essa congregação específica. Versículo 1. Ao mensageiro da igreja de Éfeso escreve: Assim diz aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas. O que vamos perceber é o seguinte: em cada uma dessas 7 cartas há um formato muito semelhante. O que entendemos aqui. Você se lembra do nome deste livro? Revelação ou Apocalipse. Revelação do quê? Não, revelação de quem? A resposta é do Messias e Yeshua. Portanto, para cada uma dessas igrejas, veremos uma descrição diferente do Messias, ou seja, cada uma mostra um aspecto de seu caráter. É algo que precisamos saber sobre sua personalidade, sobre ele, o que ele faz, o que ele quer que saibamos sobre quem ele é. Aqui encontramos, assim diz aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas. E novamente, se voltarmos ao capítulo 1, descobrimos que essas estrelas são quem? São esses líderes, os mensageiros específicos de cada igreja. E o que é que ele está segurando? As próprias estrelas. Elas encontram apoio no Messias para cumprir o chamado que receberam. Em seguida, vemos que ele não apenas as segura, mas também anda. Vamos para a metade do versículo 1. Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Isso é para enfatizar sua presença conosco, que somos o corpo de crentes. Como falamos antes, nunca poderíamos realizar fielmente o que Deus está chamando aos seus crentes a fazer sem a presença dele, por meio do Espírito Santo. Aqui vemos essa aplicação. Ele sustenta a liderança para que, por meio dela, sua mensagem alcance o povo. E então ele anda no meio dos candelabros, ou seja, sua presença está ali para nos sustentar e nos ajudar a permanecermos fiéis aos seus propósitos. Veja o versículo 2. Novamente, já falei que existe um formato. O que ele vai dizer a cada uma dessas igrejas é o seguinte. Veja o versículo 2 que diz: Eu conheço suas obras. Essa palavra pode ser também ações. Hoje em dia, as pessoas, ou seja, os crentes, muitas vezes pensam que é mais importante o que acreditamos do que o que fazemos. Até certo ponto isso é verdade. Mas não leve isso ao extremo. Não pense que nosso comportamento, nossas ações, não são importantes para Deus. Eu acho que é muito importante que se entenda o elemento tempo. Ele vai dizer a cada uma dessas igrejas: Eu conheço suas obras. Eu conheço suas ações. O que ele está dizendo a elas é: Não estou avaliando vocês quanto à salvação. Isso já foi definido pela forma como vocês responderam ao Evangelho do Messias e Yeshua. Contudo, veremos que haverá, sim, um julgamento. E para os crentes, esse julgamento será em relação às suas obras. Lembre-se do que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele vai julgar a todos nós pelas nossas obras com o fogo. E as obras que estiverem sobre o fundamento correto, realizadas em honra ao Messias pela unção do Espírito Santo. Quando aquele fogo tocar essas obras, ele as refinará em ouro e prata. Porém, se nossas obras forem feitas a partir de nós mesmos, por nossos próprios meios, bem, esse fogo os tocará, e essas obras serão como palha e feno, e serão consumidas num instante. Por isso, as obras são importantes, e diz no versículo 2, Eu conheço suas obras, o seu trabalho e a sua paciência, pois você não é capaz de tolerar os que são maus. Deixe-me te dizer uma coisa. Muitas vezes, quando há crentes por perto e alguém se comporta de maneira inadequada, o que fazemos? E nós somos todos culpados disso. Nós simplesmente deixamos isso para lá. Não dizemos nada. Mas o que o Messias enfatizou antes de tudo sobre esta igreja em Éfeso é que eles não toleravam a maldade em seu meio. Creio que isso é muito significativo, que essa seja a primeira coisa. Nós não somos chamados a simplesmente fechar os olhos, a lidar casualmente com a maldade. Somos chamados a dizer as coisas pelo que são. E logo veremos isso de maneira ainda mais clara.
Portanto, ele diz: Eu conheço suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, pois você não é capaz de tolerar os que são maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Isso é importante porque tudo isso está relacionado ao discernimento. Nós, crentes, somos chamados a exercer discernimento. Esse é um dos frutos do Espírito Santo agindo e se movendo em nossa vida. Como ressaltamos na semana passada, quando falamos sobre a luz, o que ela faz? Ela separa, faz distinção entre noite e dia. Da mesma forma, somos chamados a fazer uma distinção entre o que é certo e errado, entre o bem e o mal, o que vem de Deus e o que é contra Deus. Então ele diz aqui, e ele os está aplaudindo. E diz: Eu sei que você não tolera a maldade e que você é sábio o suficiente para testar os que dizem ser apóstolos, mas não são, pois eles foram considerados, o quê? Mentirosos. Aqui, novamente, o livro do Apocalipse nos dá uma espécie de descrição desta congregação muito diferente do que pensaríamos hoje. Esta igreja está dizendo aos que professaram ser apóstolos de Deus, e eles disseram, e os colocaram à prova por meio do discernimento, sustentados na palavra de Deus, e eles dizem: Nós descobrimos que vocês são mentirosos. Isso pode soar duro, talvez não pareça educado ou gentil. Mas te digo uma coisa: em situações desesperadas, medidas firmes são necessárias. As pessoas precisam saber o que é verdade e o que é engano. E o que a Escritura nos revela sobre os últimos dias? Ela diz que no fim dos tempos, uma forte ilusão virá e essa ilusão levará as pessoas ao erro. Então precisa haver um corpo de crentes que fale, ensine, diga e alerte as pessoas da maneira que elas precisam ouvir. É legítimo dizer: Vocês se consideram apóstolos? Os que foram chamados e enviados por Deus? Não, isso é uma mentira, uma distorção. No versículo 3, ele diz literalmente: Você trabalhou muito, ou seja, você suportou muito, e você tem paciência por causa do meu nome. Você não o quê? Você teve paciência e não desfaleceu, não se cansou de fazer o bem, o que é uma coisa boa. Então, no início, ele destaca várias qualidades positivas dessa congregação em Éfeso. Porém, depois de enfatizar os pontos fortes, ele agora se volta. Vamos prosseguir. Avancemos juntos para o versículo 4. Eles não se cansaram, tiveram paciência, perseveraram, eles falaram a verdade. Mas no versículo 4 ele diz: Mas eu tenho isso contra você, você abandonou o seu primeiro amor. O que você acha que ele está dizendo aqui? Nesta passagem da Escritura, ele fala sobre isso, o conhecimento. Lembra-se de Éfeso? A grande biblioteca, o lugar de aprendizado, a igreja dali. Eles sabiam muito, e esse conhecimento lhes trouxe discernimento. Eles são sábios, têm grande conhecimento, mas eles estão agindo, fazendo isso meio que por um comportamento automático e não por amor ou reconhecimento de Deus. Isso significa o seguinte: eles conhecem a verdade, mas esta verdade não está gerando intimidade. Não é por acaso que ele diz: Você abandonou o seu primeiro amor, aquela descoberta do Messias em sua vida. Eles não estão mais fazendo isso para agradá-lo, nem a partir de um relacionamento íntimo e amoroso. Eles estão apenas se comportando com base no conhecimento. Então ele diz: Você abandonou o seu primeiro amor. Agora, versículo 5. E ele diz: Lembre-se de onde você caiu, ou seja, lembre-se de que você estava perdido. Você estava sem esperança. E o que causou essa mudança em sua vida? Muito simples. Pois Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estendeu a mão. Essa é uma das expressões mais fortes que revelam essa verdade. Quando eu me sinto deprimido ou desanimado, sabe, um dos meus lugares favoritos para recorrer é o livro de Ezequiel. Ali ele dá uma descrição muito precisa. Ele fala sobre Israel como uma criança recém-nascida, que acaba de vir ao mundo, que nasceu e é deixada sozinha. Ela está se movendo,
e morrendo em seu próprio sangue de parto. E não há ninguém ali. Essa criança estaria praticamente morta, a menos que o quê? Que Deus tivesse compaixão, que mostrasse misericórdia e agisse com amor. O que ele está dizendo é justamente isso. Você se esqueceu disso, de que foi redimido pelo sangue do Messias. Nós já falamos sobre isso. Se você voltar ao capítulo 1, que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu sangue e nos lavou do quê? Do nosso pecado. Foi isso que essas pessoas esqueceram. Ele diz, olhe novamente para o versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Aqui aparece uma palavra que se repetirá várias vezes para essas várias 7 igrejas, quando ele diz, arrependam-se. Mas, afinal, o que é arrepender-se? Em hebraico, arrepender-se envolve simplesmente uma mudança de direção. Você está seguindo um caminho que é errado, que é o seu caminho, não o caminho de Deus. Então, você muda de direção. Já em grego, a palavra metanoia, e o termo noia significa conhecimento, e meta pode significar com conhecimento, ou depois de receber conhecimento. Mas isso tem a ver com responder à verdade. Então, deixe-me te perguntar uma coisa. Sua vida demonstra que você está respondendo à verdade do Evangelho, de que Deus o ama muito? O que quero dizer com isso? Como respondemos a essa pergunta? É muito simples. Quando as pessoas veem as decisões que você toma, como você vive a sua vida, elas sabem do seu amor pelo Messias, elas sabem do seu compromisso. E por que eu digo isso? Porque há uma relação intrínseca entre amor e compromisso. Essas pessoas estão agindo com base no conhecimento. Elas não estão agindo por amor à redenção que receberam pela graça de Deus. Ele diz aqui no meio do versículo 5, ele diz, arrependa-se e faça o que você fazia no início. O que isso significa? Como você agia quando veio à fé pela primeira vez? E você respondia ao amor que havia recebido? Afinal, nós amamos a Deus porque, como diz a Escritura, Ele nos amou primeiro. E se não estivermos agindo motivados pelo amor, sendo fortalecidos, movidos pelo amor de Deus, então não seremos verdadeiros discípulos. Nós não daremos testemunho da verdade como deveríamos. Continuando o versículo 5, ele diz, mas, se você não fizer isso, isso nos diz algo. Aqui se fala sobre o livre-arbítrio. Ele está falando com um grupo de crentes professos. E vou te dizer uma coisa, você pode ir a qualquer congregação, a qualquer casa de Deus, a qualquer igreja e observar as pessoas que estão lá. Posso garantir que há uma grande porcentagem, não sei exatamente quantas, mas uma grande porcentagem de pessoas está ali por diferentes razões. Elas estão sofrendo, elas desejam uma comunidade, elas estão buscando um cônjuge, elas esperam obter algo daquela igreja. Agora, o ponto é este. Deixe-me dar um exemplo do que estou falando. Havia uma certa denominação que realizou uma pesquisa com várias de suas igrejas. E uma das perguntas feitas não foi dirigida a todos os membros de uma determinada igreja, mas sim aos líderes, os responsáveis por ensinar a palavra de Deus, fosse para crianças, jovens, adultos ou idosos. Eles fizeram uma pergunta a eles. Se você morresse esta noite, você iria para o céu? Você sabe qual foi a resposta disparada em primeiro lugar? De longe, as pessoas disseram, espero que sim. Meu Deus, essa é uma resposta horrível. Por quê? Pois ela coloca dúvidas na suficiência da obra do Messias. O que ele fez naquela cruz foi suficiente. Se você aceita o evangelho dele, esse evangelho justifica. Não se baseia na minha salvação. Se eu estarei no reino de Deus ou não, não depende das minhas obras, mas em quê? Na suficiência do que ele fez por mim. E a partir do momento que eu aceito isso, entro em uma aliança com ele. E essa aliança, a nova aliança, é mantida por ele, não por mim. Eu não posso sair dela, porque uma vez que eu entro, a Escritura diz, depois olhe no livro de João, capítulo 10, que diz que estamos nas mãos do Messias. E também diz que estamos nas mãos de Deus Pai. Por quê? O que quero dizer é que estamos duplamente seguros. Deus diz que ninguém é capaz de te arrancar da mão dele. E daqui a pouco, então,
veremos que nós estamos seguros para sempre na verdade do Evangelho. É por isso que é tão importante entendermos quem somos no Messias. Portanto, quando alguém diz, espero estar no céu, sabe o que isso me diz? Isso me diz que essa pessoa não compreendeu a realidade, a verdade do Evangelho. Então aqui ele diz, se você não se arrepender, ele diz o que ele vai fazer. Ele diz, eu irei até você em breve e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, o candeeiro. Eu te pergunto, de que adianta o candelabro estar ali? O propósito do candelabro não é olhar para ele e dizer que belo instrumento ele é. Ou então, veja só esse artesanato. Não, o propósito do candelabro era manifestar a luz, que é a glória de Deus. E se a glória de Deus não está sendo manifestada em você, o que ele diz? Eu o tirarei de você. Por quê? Porque há desobediência, há rebeldia, há ausência do quê? Da verdade e da salvação. Se a glória de Deus não está sendo manifestada em você, e se essa é a situação, não só às vezes, mas na maior parte do tempo, isso significa que você não foi salvo. Por isso, ele diz, eu irei até você e tirarei o candelabro do seu lugar se você... O quê? Essa é a terceira vez que ele usa a palavra arrependimento. Se você não se arrepender. Deixe-me te contar uma coisa sobre um crente. Quando somos confrontados, veja, é por isso que a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pois quando Davi foi desafiado por Natã, pelo seu pecado, ele não tentou arrumar desculpas, ele não procurou justificar-se. O que Davi fez? Davi foi rápido em se arrepender. Então, quando a convicção de Deus vier sobre um crente, quando virmos que há algo em nossa vida que não está correto, quando formos condenados, quando Deus nos fizer conhecer, estaremos prontos para nos arrepender. E quando alguém não está disposto a se arrepender, isso é um sinal de que não é realmente um crente. Por isso ele diz aqui, arrependa-se. Versículo 6. Mas isso, ele diz, isso você tem a seu favor. O que é? Você odeia as obras dos nicolaítas. Mas o que isso significa? A palavra nicolaítas vem de duas palavras gregas que se juntam. A primeira é nike, que significa conquistar. Mais adiante nesta epístola, ele vai falar aos que vencem, aos conquistadores. Aliás, essa raiz grega é de onde tiramos o nome de um tênis, uma empresa esportiva chamada Nike. O termo Nike significa conquistadores. A segunda parte desta palavra é leos, que significa simplesmente pessoas. Então, o que ele diz aqui é que eles odiavam este grupo, chamado aqui no versículo 6 de nicolaítas. Quem são eles? São pessoas que amam governar, dominar as pessoas. Na verdade, eles se envolvem com a religião, vão à casa de Deus para se edificarem. Eles gostam da autoridade, não para se submeterem a ela, mas para serem a autoridade. E eles estão enraizados no orgulho, buscando superar e dominar as pessoas. Eles não vieram para elevar as pessoas, mas para derrubá-las e triunfar sobre elas. O que encontramos aqui? No versículo 6, lemos que Deus diz que ele odeia, e literalmente refere-se à congregação. Mas Deus também odeia, ele diz, aqueles que eu também odeio. No versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos? Do que ele está falando aqui? De um ouvido espiritual. Esse ouvido espiritual, a habilidade de ouvir o Espírito Santo é um fruto da salvação. Quando alguém é justificado, torna-se uma nova criação. E, a partir disso, passamos a ser capazes de ouvir a sabedoria, o discernimento, o conselho e a convicção do Espírito Santo. Continuando o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A quem? Como já vimos, está no plural às igrejas. Não apenas a uma, mas a todas. A hermenêutica adequada nos mostra que essas mensagens foram dirigidas a cada uma das 7 congregações, tornando impossível interpretar que cada uma dessas congregações representava uma época diferente
um período específico da história. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ele diz: eu darei o direito de comer da árvore da vida. Agora você sabe o que é trágico. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, havia duas árvores principais que foram separadas de todas as outras: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então, por que eles escolheram a árvore errada? Por causa de quê? Desobediência, porque eles não ouviram o conselho de Deus e se rebelaram contra ele. E eles ouviram a quem? Ao inimigo. O que a Escritura está nos dizendo é o seguinte: através da árvore da vida, recebemos a vida do reino através da árvore da vida. Temos redenção. Não é por acaso que o Messias nos redimiu quando foi pregado em uma árvore. Por isso, ele disse: ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no jardim do Éden de Deus. Qual é aquela expressão mesmo? Lembre-se de que João toma a profecia do Antigo Testamento e faz uma pequena mudança para nos conceder uma revelação mais profunda. No livro de Isaías, capítulo 51, versículo 3, fala-se sobre o jardim do Éden, mas ali há uma mudança. É chamado de jardim de Deus. O destaque é este: no reino de Deus, nós não estamos apenas retornando a uma experiência de jardim em si, mas será a um novo jardim, melhorado. Ele será chamado de Jardim do Éden de Deus, o que quer dizer que ele estará presente ali. O ponto que é enfatizado neste reino é a presença eterna de Deus, que estará conosco não apenas por um momento, mas para todo o sempre. Bom, estou sem tempo. Até a próxima semana, quando continuaremos em Apocalipse, capítulo 2. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.